causa da intimidade. Vocês entenderam ou não? Olha o papel da intimidade, gente. A mulher se despe na frente do marido e não tem vergonha de celulite. Eu ia falar celulose. Não tem vergonha de celulite, não tem vergonha de estrias, não tem vergonha de varizes, não tem vergonha dos pneuzinhos, né? Por quê? Porque esse aqui é o meu marido. Então é muito importante nós entendermos o poder da intimidade. A intimidade é você se derramar, a intimidade é você se entregar, a intimidade é você ser quem você é diante de Deus, mesmo sabendo que Ele sabe quem você é. Você precisa chegar para Ele e dizer: Pai, eu vou contar para o Senhor a minha história. Não pense que Ele vai dizer: já sei, não quero ouvir. Não. Ele vai dizer: já sei, quero ouvir a sua versão agora. Quero ver o que é que você vai falar de você mesmo. E na intimidade Ele vai dizer: opa, não foi bem assim não, hein? Deixa eu voltar atrás. Tem uma música que o pessoal cantava no passado que falava lá sobre o espaço na areia. Quem lembra dessa música? Era até um poema, na verdade, né? Nessa música o rapaz diz, né? Senhor, na hora que eu mais precisei do Senhor, o Senhor me desamparou, porque eu vi lá o meu espaço na areia. Jesus falou: você está equivocado, querido. Naquela hora eu estava te carregando no colo. Aqueles passos são meus, não são seus. Então, quando você tem intimidade com Deus, você vai conversar fatos históricos da sua vida, achando que era daquele jeito que você havia visto, percebido, sentido ou vivenciado. Deus vai olhar para você e vai dizer: você está equivocado, deixa eu voltar o filme e eu vou te contar para você certinho o que aconteceu naquela época. Então nós precisamos ter intimidade com Deus, pessoal. Da mesma maneira que o marido tem que ter intimidade com a esposa, para ter um relacionamento forte, nós precisamos ter intimidade com Deus. E hoje Deus está falando para mim e para você: olha, abra o seu quarto, abra a porta do seu quarto. Eu queria saber cantar, eu ia cantar aqui agora, só de raiva. Para você cantar, então vamos deixar para a próxima. Mas abra a porta do seu quarto, querido, e comece a falar com Deus. Começa a dizer para Ele tudo o que acontece na tua vida. E você vai ver que Ele vai te ouvir, que Ele vai te entender, que Ele vai te escutar e Ele vai te dar resposta. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos ver aqui alguns textos na Bíblia que falam sobre intimidade de homens que vivenciaram isso. E que por causa dessa intimidade, esses homens tinham uma percepção de Deus muito forte. Eles ouviam uma voz de Deus muito forte. E eu digo para você uma coisa: Deus não mudou. Os homens mudaram. Os homens mudaram. Mas Deus continua o mesmo. Se Deus naquela época, eles ouviam os homens que clamavam por Ele, tinham intimidade com Ele, eu garanto para você que Deus continua fazendo isso hoje. Então qual é o problema? O problema é que nós estamos nos tornando introspectivos demais. Nós não queremos contar para Deus os nossos problemas. Nós não queremos falar com Deus. E alguns se arriscam aí a contar em todos os meios de comunicação possíveis e impossíveis. Existem redes que você nem sabe que existe. E aí eles estão lá contando o problema deles. Mas eles não querem contar para Deus o problema dele. Por quê? Porque não querem ter intimidade com Deus. Ou então não sabem que Deus quer ter intimidade conosco. Tá bom? Então é muito importante. Vamos ver aqui alguns homens. Êxodo 33:11 diz: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Deus falava com Moisés face a face. Eu vi um pastor pregando sobre isso e ele disse: esse face a face não é como nós pensamos. Nós pensamos que face a face é Deus aqui e Moisés aqui. Mas o texto verdadeiro, original, é boca a boca. É mais ou menos o que Eliseu fez no filho daquela mulher que estava morto. Ele subiu sobre ele e pegou boca com boca e soprou nele o Espírito. E o menino reviveu. Nós precisamos ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, tal que Deus vai soprar em nós o hálito dele. Vocês entenderam? Não? Isso é intimidade. É mais ou menos um beijo na boca do marido e da mulher. Na intimidade do casal seria um beijo na boca. Deus quer falar conosco boca a boca. Ele quer colocar a boca dele na nossa boca e soprar em nós, como ele fez com Adão quando ele gerou lá no princípio lá no Éden. Vocês entenderam ou não? E aí nós vamos ter a vida de Deus dentro de nós. E aí, querido, não adianta falar nada, não adianta
fazer nada, porque é o próprio Deus falando contigo, boca a boca. Isso é a intimidade que Deus quer conosco. E nós precisamos investir nisso. Nós precisamos pagar o preço disso. E qual é o preço disso? Abra a porta do seu quarto e entra no seu quarto em segredo. Fale com Deus. Conta a sua história. Diga para Deus tudo. O que está acontecendo com você. Os pormenores da sua alma. Deus já sabe, mas Ele quer ouvir a tua versão. Ele quer ouvir da tua boca. Deuteronômio 34:10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face ou boca a boca. Não houve um outro profeta desse nível de intimidade com Deus, a ponto de Deus falar: Moisés, eu vou matar esse povo tudinho e vou te dar um outro povo. Ele disse: não, Senhor. Ele aconselhou Deus. Ele disse: não, Senhor. Para que as pessoas não digam que o Senhor tirou o povo e não teve força para colocá-los na terra. Não faça isso. Se fôssemos nós, nos dias atuais, nós diríamos: Senhor, vai, põe fogo em tudo aí e me dá um outro povo. Mas não. Moisés disse: não faça isso, pai. Olha o nível de intimidade de Moisés com Deus. É a mesma coisa você falar para a pessoa assim: fulano, essa decisão que você está tomando está errada. Você tem noção do que é isso? A palavra de Deus diz: quem foi conselheiro do Senhor? E naquele momento da intimidade que Moisés tinha com Deus, Moisés chega para Deus e diz assim: não faça isso, Senhor, porque as pessoas vão dizer que o Senhor não teve força para colocar o povo na terra. Intimidade, queridos. E Deus falou: tudo bem, Moisés. A Bíblia diz que a ira do Senhor ela só dura um segundo. A ira do Senhor passou. Ele disse: mudança de rota, vamos fazer diferente. Continua você com o povo e eu vou te dar respaldo, vou te ajudar. Eu vou contigo, porque eles não queriam ir. Ele falou: não vou. Ele falou: não, eu vou. Pode achar que eu vou. Ele mudou completamente os projetos por causa da intimidade que ele tinha com Moisés. E é por isso que a Bíblia diz que depois de Moisés não teve um outro profeta assim. Porque Deus não conseguiu mais falar com os homens no nível de compreensão que ele falava com Moisés. E aí, a Bíblia diz que Moisés, ele faz uma tenda. Aqui, no deserto, ele faz uma tenda para ele. Uma tenda para ele. Existia a tenda do tabernáculo, onde Deus tinha os rituais, onde tinha a adoração. Mas a Bíblia diz que Moisés tinha uma tenda particular. Ele pegava a tenda dele, saía longe do arraial, armava a tenda e ficava lá falando com Deus. Por quê? Porque ele disse: eu vou investir na minha intimidade. Quanto mais eu falar para Deus os meus problemas, quanto mais eu falar para Deus as minhas dificuldades, quanto mais eu falar para Deus as minhas lutas, mais Deus vai trabalhar no meu coração. Então é muito importante nessa noite nós entendemos que para nós termos intimidade com Deus, nós precisamos ter investimento, precisamos pagar um preço. Precisamos erguer a nossa tenda. E a nossa tenda muitas vezes é no deserto. Por quê? Porque é Deus e eu. É Deus e você. Nesse nível de intimidade espiritual, as pessoas não vão entender. As pessoas não vão entender o seu posicionamento. As pessoas não vão entender a sua visão. As pessoas não vão entender o que Deus tem falado contigo. Elas não vão entender. Por isso que você precisa armar sua tenda fora do arraial. Foi assim que Moisés fazia. E nisso ele alimentava a intimidade. Ele tinha certeza de que ele ia armar a tenda e que Deus ia aparecer lá. A Bíblia fala que Moisés cresceu em intimidade tão grande que um dia ele falou assim: Deus, agora eu quero ver a sua face. Ele foi crescendo em intimidade, porque ele contava tudo para Deus, porque ele falava tudo para Deus, porque ele não escondia nada de Deus. Ele foi crescendo, ele disse: Pai, eu quero ver a sua face. E Deus disse: Moisés, você não sabe o que está pedindo. Ninguém vê a face do Senhor e vive. Mas mesmo assim Deus abriu uma exceção para ele. Colocou ele na fenda da rocha e passou para ele ver as costas.